Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades importantes do Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like e implorar para que você se inscreva no canal. Muita gente assiste aos nossos vídeos, mas não se juntou aos mais de 1.400.000 inscritos, por favor dê essa força, combinado? Hora de falar sobre o Cruzeiro, queria contar que Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol do clube, virou o homem da confiança do Pedro Lourenço, o dono da SAF do clube, e do técnico Leonardo Jardim. Importante lembrar que quando o Pelaipe chega ao Cruzeiro, em março do ano passado, ele havia sido contratado pelo Alexandre Matos, que acabou perdendo espaço, perdendo moral e deixou o Cruzeiro para trabalhar em outro clube. Muita gente imaginou que a partir daí o Pelaipe pudesse sair até em solidariedade ao Matos. Mas, na oportunidade, o dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço, disse não, confio em você e quero a sua permanência. Desde então, relação do Pelaipe com os donos do clube, o Pedro Lourenço e seu filho Pedro Júnior, que está cuidando do departamento de futebol. Além da relação com o técnico Leonardo Jardim, essas comunicações e relações, elas se estreitaram demais e dá para dizer hoje que o Paulo Pelaipe virou o homem da confiança de todas as pessoas do departamento de futebol. Tanto isso é verdade que recentemente o Grêmio sondou a possibilidade de ter o Pelaipe a partir de 2026, vai haver eleição para presidente e uma das chapas gostaria de contar com o retorno do Pelaipe, que é dirigente formado no Grêmio. Apesar da relação com o clube, Pelaipe deixou bem claro que enquanto o Pedro Lourenço o quisesse, ele não sairia da Raposa. Pelaipe tem algumas funções bem importantes, como ajudar nas contratações de atletas e principalmente na administração do vestiário. Ele é o cara que consegue, ao mesmo tempo e que disciplina os jogadores, ele se aproxima dos caras garantindo mais segurança, tranquilidade e nada de casos de balbúrdia, bagunça ou algo desse tipo. Essa, inclusive, foi uma das principais marcas dele no Flamengo supercampeão de 2019. Você vai lembrar que naquela temporada quase não existiram problemas de disciplina, mas a partir do momento da saída do Pelaipe foram vários casos de atletas que acabaram causando extracampo e muita gente sentia a falta na oportunidade de Paulo Pelaipe. Só para completar, mais uma curiosidade, o Pelaipe não é o único da sua família trabalhando no Cruzeiro. O Rodrigo Pelaipe, seu filho, é um dos líderes do departamento de scout e teve participação importante em contratações de atletas, entre eles a de Caio Jorge. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que voltou a vencer e o técnico Leonardo Jardim resolveu colocar as contas no lugar. Vamos explicar direito essa história? Na noite desse sábado, o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1-0, gol do Christian no primeiro tempo. Resultado importante até porque a Raposa vinha numa sequência de 4 jogos sem vitória. Depois do jogo, em entrevista coletiva, Leonardo Jardim fez questão de esclarecer que o momento atual do time não é ruim como pensam. Dá uma olhada na frase do treinador português: estamos com 10 jogos no segundo turno. Vocês sabem quantos pontos fizemos nessa mesma altura do primeiro turno? 20 pontos. Agora temos 19. Não estamos em déficit nenhum. Os números conquistados são semelhantes. Essa impressão de fase ruim do Cruzeiro tem muito a ver com um ótimo momento de Palmeiras e Flamengo, que dispararam na tabela de classificação do Brasileirão. Nesse momento o Cruzeiro tem 56 pontos, é o terceiro colocado. E aí 2 registros legais. Nessa pontuação de 56 pontos a 9 rodadas do fim, já é superior à do Cruzeiro da temporada passada. Segundo ponto importante, o Cruzeiro reassumiu a condição de melhor mandante do Brasileirão depois da vitória contra o Lion. Já o título do Brasileirão Sub-17, conquistado pelo Atlético Mineiro, nesse sábado, ficou marcado por uma enorme gafe da CBF. Durante o momento em que os jogadores levantaram a taça, explodiu aquele papel, rojões de papéis, sabe? E os papéis na cor azul, do rival Cruzeiro. Tudo porque a CBF imaginava que o Grêmio seria campeão e preparou apenas essa chuva de papéis picados na cor azul do Grêmio. Acontece que o Grêmio, que venceu por 4-1 no jogo de ida, tomou 3-0 do Atlético nesse sábado e nos pênaltis deu Galo 4-2. Ô Vinícius Andrade, com um pouquinho mais de tempo para a gente comentar sobre como o jogo de hoje se desenhou. Foi um Cruzeiro com muitas mudanças, com muitas alterações em vários setores, inclusive, e vence o Fortaleza por 1-0. Queria aquela sua análise um pouco mais detalhada do que foi essa vitória contra o Fortaleza no Gigante da Pampulha. O Jardim, ele foi obrigado a fazer 3 mudanças. No gol, o Léo Aragão, na lateral esquerda, na ausência do Kaique, jogou o Cauã Prats e no comando de ataque. O Caio Jorge estava suspenso, jogou o Gabigol. Só que além dessas 3 mudanças, que elas já eram obrigatórias, o Jardim
Mudou também a lateral direita, entrou o Cauã Moraes na vaga do William, e uma mudança no ataque, o Arroyo na vaga do Wanderson. A mudança do Cauã Moraes, eu estou até curioso, né, para saber a justificativa. Para mim, tem muito a ver com a parte física, para o Cauã Moraes mais jovem, mais descansado, para fazer o corredor pela direita, apoiar e defender. Mas aí quem vai fazer essa análise e quem vai explicar sobre essa alteração é o Leonardo Jardim. E no ataque, para mim, fez muito sentido a entrada do Arroyo desde o início e, de fato, fez efeito. Porque o Arroyo é um atacante com uma característica totalmente diferente em relação ao Wanderson. O Wanderson ajuda muito na recomposição. É um atacante que tem números ruins para um atacante. Só que hoje, a gente já imaginava uma proposta do Fortaleza mais defensiva. Então precisava de peças no ataque com maior capacidade de drible, de improviso, e não dava para ficar concentrado só no Matheus Pereira ou no Gabigol, porque se esses dois jogadores fossem muito bem marcados, aí o Cruzeiro ficava com poucas alternativas. O Arroyo, ele começou o jogo do lado direito, geralmente ele joga mais pela direita mesmo, e o Christian foi deslocado para o lado esquerdo. O Arroyo não jogava rente à linha lateral, como aquele ponta clássico. Muitas vezes ele centralizava e aproximava com o Matheus Pereira e liberava o corredor para o Cauã Moraes apoiar. Só que aos 20 minutos, uma mudança, e eu acredito que foi ali uma determinação, né, do Leonardo Jardim, o Arroyo inverteu com o Christian. E aí, justamente depois dessa inversão, o Arroyo faz uma jogada pela esquerda, participação também do Matheus Pereira, e o Christian chega na área para finalizar. Então, já surtiu efeito, né, essa mudança de posicionamento. Foi um Cruzeiro intenso, um Cruzeiro que tomou a iniciativa do jogo, como já era de se esperar, e sufocou o Fortaleza nos 20 primeiros minutos. Logo aos 2 minutos, já criou uma grande chance, o Gabigol perdeu debaixo da trave e o gol saiu aos 21. Depois disso, o Cruzeiro tirou o pé do acelerador, o Cruzeiro diminuiu o ritmo, mas não perdeu o controle. Foi um primeiro tempo controlado. O Fortaleza só foi chegar mesmo com perigo aos 45 da primeira etapa, que aí o Léo Aragão apareceu fazendo uma boa defesa depois da finalização do Lucas Sacha. E aí eu imaginei, né, que no segundo tempo o Cruzeiro voltaria com a mesma intensidade dos minutos iniciais do primeiro tempo, mas não foi isso que aconteceu. A segunda etapa, em termos de atuação, o Cruzeiro ficou devendo bastante. Um time que estava passando essa tensão, né, errando muitos passes. Hoje o Lucas Silva, ele bem abaixo. O Lucas Silva faz um campeonato fantástico, mas hoje foi uma partida abaixo, errando passes bobos, e não só o Lucas Silva, né? No sistema defensivo, o Cruzeiro na saída de bola também, com uma certa instabilidade, errando passes e desligado em alguns momentos do jogo. Fortaleza foi gostando da partida, o Palermo foi colocando atacantes, foi soltando o time, e o Fortaleza, ele esteve mais próximo no segundo tempo de empatar o jogo do que o Cruzeiro de ampliar o marcador. Mas é bem verdade que o Fortaleza esbarra, né, nas suas limitações. É um time que chegou para poder finalizar, mas peca bastante nesse arremate. A classificação, a tabela de classificação, ela explica bem o momento do Fortaleza. Mas, ô Cirilo, é lógico, o torcedor tem que comemorar muito, porque não é só a vitória de hoje, é o combo. É o Cruzeiro chegando à terceira, permanecendo, né, na terceira colocação, mas chegando a 56 pontos e deixando a turma de trás bem distante em termos de pontuação. Então, eu concordo com você, o Cruzeiro estará na Libertadores do próximo ano. Se acontecer um desastre nessa reta final do Brasileiro, o pior cenário possível, o Cruzeiro se classifica para a pré-Libertadores. E ainda assim, eu acho muito difícil. O Cruzeiro provavelmente estará direto na fase de grupos da Libertadores. Então a vitória de hoje tem que ser comemorada, ela foi suada, ela foi sofrida, valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho em si, especialmente no segundo tempo, mas o torcedor tem toda a razão de sair aqui feliz do Mineirão, porque o que interessa, que era somar 3 pontos. Dessas opções que marcaram presença pela primeira vez, você falou bastante do Arroyo no primeiro tempo. Acabou aí o elegendo como melhor em campo, né? 2 votos, você e o Pansieri votando. E por isso, na maioria, ele foi escolhido como o melhor em campo. Você acha que o Arroyo deixa aí uma pulguinha atrás da orelha do treinador para, quem sabe, assumir num futuro próximo a titularidade? Ou mantém a estrutura desde o começo do campeonato até o fim do campeonato, Vinícius? Acho que vai depender muito da estratégia de cada partida, do nível do adversário. Um jogo em que pede um Cruzeiro mais ofensivo, um Cruzeiro mais criativo, eu acredito que o Arroyo, ele sai na frente em relação ao Wanderson. Porque é isso, o Arroyo tem drible, o Arroyo vai para cima, o Wanderson tem força, tem velocidade, mas é um jogador que tecnicamente é inferior ao Arroyo. Próxima rodada, por exemplo, um jogo contra o Palmeiras, fora de casa, aí eu já acho que o Wanderson sai na frente nessa disputa, porque é um Cruzeiro que provavelmente vai ter que se defender mais. O Palmeiras tem um nível hoje que não se compara ao Fortaleza, então pensando em equilíbrio do time, em um time com mais força defensiva, o Wanderson agrega mais. Por isso que eu acho que vai depender muito do adversário, vai depender muito do nível, né, técnico de cada partida, mas com certeza o Arroyo, eu acho que ganhou pontos hoje com o Jardim. Foi substituído no segundo tempo, porque também já tinha perdido intensidade
intensidade. E aí, para mim, fez sentido também a entrada do Wanderson. O Cruzeiro precisava de arranque, o Cruzeiro precisava de puxar contra-ataque. O time estava muito preso, estava muito atrás. E não por estratégia, porque estava sendo empurrado mesmo pelo Fortaleza. Então o Arroio cansou. Faltou intensidade para ele no segundo tempo, mas enquanto teve perna, para mim foi o destaque da... Vinícius, das mudanças aí, o Cruzeiro teve 2 garotos nas laterais, né? Um que já estava integrado há mais tempo ao elenco, outro que foi contratado agora durante a temporada, o da direita, né? Os 2 Cauã jogando no jogo de hoje. Como é que você acha que a turma se comportou, hein, Vinícius? O Cauã Prates me impressiona muito pela personalidade e pela condição física. Com 17 anos, ele parece já um jogador de 25 anos, pronto. É impressionante. Mas ele oscilou, o que é normal. 17 anos. A gente não pode tirar isso da análise, né? Tem 17 anos. É um jogador de personalidade. É lógico que o Kaique está mais pronto que ele, o que é natural, o que é normal. O Kaique é jovem, mas 22 anos, né? Então é diferente de um atleta de 17 anos. No primeiro tempo, quando o Arroio jogava pela direita, o Cauã Prates, ele teve mais espaço para atacar pelo corredor esquerdo, porque quem fazia o lado esquerdo era o Christian. E o Christian não é um ponta. Então o Christian, muitas vezes, ele também jogava mais por dentro e liberava esse corredor pro Cauã Prates. E aí o Cauã Prates teve mais participações nesse período, e depois que o Arroio foi para a esquerda, o Cauã Prates, ele se tornou mais defensivo, né? Se limitou mais a defender, ajudar no sistema defensivo. E pelo lado direito, o Cauã Moraes também oscilou bastante. Eu gostei mais da partida do Cauã contra o Sport, no jogo em que o resultado foi péssimo, né? O Cruzeiro empatou com o Sport aqui no Mineirão, mas achei que ele foi até melhor. E hoje ele errou alguns passes, ele também falhou em alguns momentos na marcação, mas não foi uma atuação desastrosa. Teve bons e maus momentos. O que eu estou falando aqui, Cirilo, são de oscilações que são totalmente naturais para atletas de 19 e de 17 anos. O Cruzeiro tem as laterais, nas laterais, bons nomes consolidados, experientes, como é o caso do William e do Fagner, que já está fora há um bom tempo. O Kaique, apesar de jovem, já considero também um jogador consolidado. Para mim é o melhor lateral desse Campeonato Brasileiro. E aí tem nas reservas, como opções, 2 jovens, que têm muita margem de crescimento. Eu vejo que a contratação do Cauã Moraes vai estar certo do Cruzeiro. O Cruzeiro viu uma possibilidade, foi lá e tirou do Atlético Paranaense. Basta ver a reação da torcida do Atlético Paranaense, se gostou ou não. Eles detestaram, né, a saída do Cauã Moraes, porque sabiam do potencial dele. E o Cauã Prates foi integrado aí a uma lista recente, né, entre os 60 jogadores, os 60 jovens mais promissores do mundo. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa.